Vamos lá, pessoal. A ideia desse vídeo, na verdade, uma sequência de 2 vídeos, né, é apresentar os fundamentos teóricos da interpretação do Chang, professor Haijun Chang, para se entender os elementos que explicariam o processo de transformação estrutural coreana, né? Então a ideia aqui nesses 2 vídeos é trazer o que ele entende como elementos da economia política, da política industrial em termos mais amplos, não necessariamente olhando apenas para a Coreia, né? Trazer o que ele chama aqui de teoria institucionalista da intervenção do Estado. Então, qual que é o contexto, né? Brevemente. O Chang está tentando isso lá nos anos 90, né? Começo, primeira metade dos anos 90, está tentando entender, assim como um conjunto de outros autores que se alinham à ideia do Estado desenvolvimentista, né? do Developmental State, entender quais são os determinantes do processo de transformação estrutural e sucesso de alguns países asiáticos, certo? Então ele está debatendo, ali se contrapondo à visão tradicional do Banco Mundial, né, que tenta explicar o milagre asiático a partir da ideia de que teria havido uma liberalização comercial, uma liberalização até certo ponto financeira, uma redução da participação do Estado na economia, o prevalecimento de forças de mercado que via um melhor funcionamento do sistema de preços levaria a uma melhor alocação, explicaria também esse sucesso por meio de uma integração quase que automática aos fluxos de comércio internacional, às cadeias globais de valor em gestação naquele momento, a um conjunto de políticas horizontais associadas a investimento em infraestrutura, investimento em educação, no que eles chamam de capital humano, uma flexibilização nas metas de alocação por parte do Estado. Tudo isso levaria, por meio da lógica da concorrência, a um processo quase que automático, coordenado pelas forças do mercado de crescimento econômico, quase na linha do monoeconomismo, da ideia da convergência, né? Então o Chang está debatendo com essa ideia. Ele fala, olha, não, esse não é o elemento fundamental para explicar, obviamente, o sucesso dos países asiáticos. Ok. Esse sucesso é explicado, o Chang está falando, né, por um conjunto de autores, né? A gente pode pensar na professora Alice Amsden, o Chalmers Johnson, Alice Amsden olhando para a Coreia, o Chalmers Johnson olhando para o Japão, o Wade olhando para Taiwan. É explicado por um conjunto de autores que vai destacar elementos institucionais, elementos históricos, elementos sociopolíticos importantes desse processo, tá certo? Há uma crítica liberal a essas interpretações, obviamente tentando reorganizar quais seriam os fatores fundamentais para esse processo de convergência, ou de suposta convergência, e também buscando enfatizar algum caráter excessivamente específico das trajetórias desses países. Fala, olha, a replicabilidade em alguns pontos e alguns condicionantes específicos de eventuais políticas industriais adotadas naquele momento histórico, num determinado contexto geopolítico também, é específico de um conjunto de países. Ok, é o que esses autores do Estado desenvolvimentista estão colocando. Algumas críticas ortodoxas vão falar o seguinte, olha, isso é algo muito específico e não deve ser compreendido como algo generalizável, apesar de não serem os principais elementos na perspectiva ortodoxa. O que o Chang vai tentar fazer? Falar, olha, não, ele vai tentar propor uma teoria institucionalista da intervenção do Estado e mostrar, dentro dessa lógica da economia política, da política industrial, de que a coordenação ex ante por parte do Estado é fundamental para esse processo de transformação estrutural asiática,
ok, como a gente sabe, mas vai tentar formalizar, organizar essa teoria confrontando algumas bases da interpretação convencional. A gente já chega lá. Nesse sentido, o primeiro ponto que ele vai colocar é o seguinte, olha, a indústria, e também está debatendo lá no cenário de esgotamento do arranjo de Bretton Woods, como esse cenário levaria a uma redução da capacidade de crescimento global dos países centrais também. Ele entra nesse debate e fala o seguinte, olha, a gente não está transitando para uma economia pós-industrial. Ele vai entrar também ali no debate da desindustrialização, organizando um pouco as ideias, falando, para retomar o processo de crescimento industrial, para retomar o processo de crescimento mais amplo, que vem se deteriorando pós-desarticulação do sistema de Bretton Woods, o papel da indústria é fundamental. Você está falando lá no começo dos anos 90, o papel da indústria é fundamental. Esse papel da indústria é fundamental e, ao contrário do que algumas leituras convencionais dizem, não estamos passando por um processo de reorientação para uma economia pós-industrial. Aí ele pega esse gancho para debater com a desindustrialização, com as teorias da desindustrialização. Ele fala, olha, na verdade, a indústria tem perdido participação no PIB, não porque há um redirecionamento da economia para os serviços, dado que os serviços têm uma maior elasticidade de renda da demanda. Ele fala, esse é um dos elementos, mas não é o principal para explicar uma certa desindustrialização e uma certa reorientação para uma economia pós-industrial voltada para o serviço. Ele vai falar, o elemento central para se entender essa suposta desindustrialização é o fato de que a produtividade industrial cresce muito mais do que a produtividade do setor de serviços. Temos que lembrar o contexto lá dos anos 90. E essa produtividade industrial, ao crescer muito mais do que a produtividade do setor de serviços, faz com que os preços industriais caiam. Logo, eu tenho uma tendência de redução da participação da indústria no valor adicionado. Certo? Isso leva a uma falsa ilusão de que a indústria perderia espaço, perderia centralidade na estratégia de desenvolvimento. Ponto de partida. Então a gente precisa entender a centralidade da indústria na estratégia de desenvolvimento, entender como o desenvolvimento industrial, a transformação estrutural associada ao desenvolvimento industrial deve ser coordenada ex ante, a uma superioridade da atuação do Estado como elemento coordenador desse processo, e é isso que explica o sucesso dos países asiáticos. Mas essa explicação precisa ser sistematizada, é o que ele vai tentar fazer aqui por meio da teoria institucionalista da intervenção do Estado. Certo, ok. Mas daqui ele vai falar, como que eu entendo esse processo? Olhando aqui especificamente por causa da Coreia, é só aprontar, depois a gente volta. Mas o elemento norteador da estratégia é a concentração do investimento. Ele vai justificar depois o porquê. É a gestão do investimento, o guiar do investimento. Porque eu preciso conseguir escalas mínimas de eficiência, preciso evitar o que ele chama de competição excessiva, social waste. E para isso, para combinar esses dois elementos, é necessário que o Estado coordene o investimento. E a partir daí, olhando para elementos estáticos e dinâmicos, eu tenho um processo de transformação estrutural na Coreia. Esse é o elemento geral, certo? Coordenação do investimento. Ok. Como que ele chega lá? Vou retroceder agora um pouquinho, né? Tudo isso a partir de uma lógica da concorrência oligopolística, é óbvio, né? Ele vai falar o seguinte, olha, eu preciso entender, em perspectiva comparada, entender o contexto do debate que ele está lá nos anos 90, né? Que a coordenação via mercado, ou que ele chama ali de custos de transação, ele está debatendo com
os ortodoxos e com a ideia da teoria institucionalista, nova teoria institucionalista, né? Fala o seguinte, olha, os custos de transação via mercados, ele usa até esses termos, isso é pouco debatido, isso lá no capítulo 2 da tese dele. Eles são e podem ser, invariavelmente, são maiores do que os custos de transação via Estado. Não vamos nos prender àquela ideia reduzida de custo de transação, né? Vamos pensar em termos mais amplos, como que ele coloca. A ideia da coordenação. Ele vai falar o seguinte, por quê? Olha, além daquela discussão convencional de custo de transação, eu preciso entender o processo de coordenação a partir de uma perspectiva mais ampla. Mais ampla. Eu preciso entender que eu tenho custos, entre muitas aspas, de natureza sistêmica. Custos associados à instabilidade macroeconômica, não só à instabilidade de preços. Custos associados a desequilíbrios, associados à transformação estrutural. Então, a percepção dos custos associados à transação, à coordenação, são mais amplas. Não devo me submeter apenas àquela dimensão intrafirma ou aquela dimensão setorial bastante reduzida. Devo levar em consideração também a instabilidade associada à coordenação do investimento da transformação estrutural e a complementaridade entre os investimentos. Ok. Então, tudo isso ele vai colocar o seguinte, olha, a partir dessa perspectiva, eu preciso entender a importância da coordenação desse processo de transformação estrutural. Certo? Como reduzir esses custos ou como melhorar a eficiência nesse processo de coordenação? Aí o Chang já se desloca completamente daquela ideia da nova economia institucional tradicionalzinha, né? Ele falou, olha, é muito mais amplo do que plenamente, uma definição plena, clara dos direitos de propriedade, pleno funcionamento de preço, acesso à informação, é óbvio, né? Capacidade de processamento, racionalidade e tal, muito mais amplo que isso. Eu preciso perceber numa perspectiva mais globalizante da estratégia de desenvolvimento. Nesse sentido, invariavelmente, a coordenação via Estado, a coordenação ex ante, é mais eficiente. Quais são os instrumentos para tal? Ele fala, olha, eu preciso entender os elementos macroeconômicos que gerariam instabilidade nesse processo. Isso passa ao largo da definição de custo de transação convencional. Então ele fala, eu preciso coordenar todo esse processo que vai desembocar lá na política industrial a partir de uma atuação ampla do Estado. Logo, o que ocorre na maior parte desses países asiáticos que aconteceu nesse período, o que caracteriza a estratégia desses países no seu processo de transformação estrutural aqui ele fala, olha, como resolver esses problemas de coordenação, como aumentar a eficiência desse processo. Olha, primeiro, eu preciso ter uma possibilidade de organização da sociedade em grandes grupos. Isso é muito claro para a ideia do Chang. Olha, teoria institucionalista da intervenção do Estado. Então, ao conseguir organizar a sociedade em grandes grupos de interesse, grandes grupos muito claros, de alguma maneira ou de outra, eu reduzo a miríade de interesses conflitantes que uma sociedade moderna, diversificada, heterogênea, complexa poderia colocar legitimamente em pauta, o que traria mais dificuldade
para coordenar esse processo, de transformação estrutural e estratégia de desenvolvimento. Todos esses elementos, esses mecanismos de coordenação, ele está tentando sistematizar para trazer uma institucionalização desse processo, para além das interpretações unicamente baseadas, ou principalmente baseadas em contextos históricos específicos. Claro que isso é muito importante, é o mais importante, só que ele está tentando sistematizar. O que a gente pode fazer aqui, colocar um ponto de reflexão, né? Até que ponto esses mecanismos de coordenação que o Chang está colocando são bastante centralizadores e, em diversos casos, antidemocráticos, né? E até talvez, pensando na perspectiva ocidental, né? E até talvez não aderentes à complexidade da sociedade no período atual. O Lambert está escrevendo isso nos anos 90, olhando para estratégias anteriores dos países asiáticos, né? Mas, feita essa digressão, voltando aqui, olha, mecanismos de coordenação superiores na leitura do Chang. Organização da sociedade em grupos. Isso está claro onde vai desembocar depois ali na política industrial. Estamos trazendo nesse vídeo os elementos teóricos, né? Estabelecimento de um ponto focal. Um ponto focal muito claro. Aí ele olha, eu preciso ter um caminho muito claro a seguir e onde eu quero chegar e com metas claras. Mas para estabelecer um ponto focal, a gente há de concordar de que eu preciso suprimir diversas outras contestações. Ou seja, a ideia de organização em grande grupo é fundamental para estabelecer um grau mínimo de convergência, coordenado pelo Estado, para ter claro qual é esse ponto focal, qual é o objetivo nacional. Então, eu preciso ter isso muito claro, um grande ponto focal. E como eu faço isso? É muito cara ao Chang também, ao buscar sistematizar e institucionalizar essa discussão, de que é necessário criar o que ele chama de uma ideologia nacional, ou fomentar, né, desculpa, um sistema de valores. Então, aí ele busca valores tradicionais das sociedades ocidentais, mas também enfatiza o papel de politicamente você reafirmar esses valores, inclusive por estratégias de comunicação, mas a ideia é reforçar essa ideologia nacional para organizar a sociedade em grandes grupos de interesse, reduzir as tensões, mas concentrando em alguns grandes grupos, estabelecer um ponto focal. Ou seja, de novo aquela digressão nossa, né? Bastante questionável o caráter centralizador em excesso, talvez antidemocrático em diversos elementos dessa estratégia, mas ele está tentando mostrar a superioridade do que foi essa estratégia de desenvolvimento dos países asiáticos dentro de uma lógica da economia política, da política industrial, que depois ele vai avançar. E ele vai falar o seguinte, olha, eu preciso também entender como mecanismo de coordenação estatal, central, ex ante, a necessidade, aqui já vai descendo já mais para um nível de política industrial, de estabelecer complementaridade entre os investimentos, de entender, a complementaridade entre os investimentos. Ele vai falar, olha, numa economia em rápido processo de transformação estrutural, entender a complementaridade entre os investimentos, os linkages, os encadeamentos, é fundamental para viabilizar essa transformação. Podemos retomar lá a discussão do Hirschman, dos linkages, mas o ponto de vista do Chang parece dialogar um pouco mais com o Rosenstein e Rodin. Eu entendo os linkages, mas eu não vou criando desequilíbrios, eu vou tentando articular todos os elementos ao mesmo tempo por meio das complementaridades. A ideia lá do Big Push e do desenvolvimento equilibrado. Então, eu preciso estabelecer diversos investimentos ao mesmo tempo, a frase clássica da professora Conceição, né? Construir todos os andares do prédio ao mesmo tempo, para viabilizar essa complementaridade, para viabilizar a escala mínima de eficiência, para viabilizar retornos de escala que vão fazer com que, numa lógica da concorrência oligopolística, eu seja competitivo, tanto doméstica quanto internacionalmente. Certo. Só que para isso eu preciso entender a complementaridade entre os investimentos como elemento fundamental para a estratégia de desenvolvimento.
Então, eu preciso coordenar. Coordenar ex ante. Preciso coordenar ex ante, certo? Além disso, é interessante entender como um mecanismo fundamental de coordenação uma estabilidade macroeconômica. Que ele vai falar, olha, todos esses elementos aqui são para reduzir os custos de transação, apesar desse termo não ser muito utilizado quando a gente está debatendo o Chang, mas está lá, no trabalho dele, capítulo 2 da tese. Fala, olha, esses são elementos para reduzir, ele está tentando debater com essa nova economia institucional, esse custo de transação, porque eles são muito mais sistêmicos. Essa instabilidade macroeconômica é fundamental para se viabilizar a redução desse custo de transação e viabilizar uma melhor alocação. Ou seja, não está falando de uma estabilidade de preços apenas, está falando da estabilidade macroeconômica no seu sentido mais amplo, certo? Então, a ideia, preciso coordenar, a coordenação via Estado é superior à coordenação via mercado, depois ele vai justificar os porquês, a gente vai discutir. E alguns elementos da coordenação passam por esses pontos que a gente acabou de discutir, certo? Tudo isso é necessário coordenar, por quê? Porque eu preciso entender a indústria como elemento fundamental para o processo de transformação estrutural e viabilizar esse processo necessita de uma política industrial, dado que a indústria ainda é central ao desenvolvimento. O debate dele lá com as interpretações sobre a desindustrialização nos anos 90, certo? Ele falou o seguinte, ok, então eu preciso definir uma política industrial. Aí ele fala, como eu vou entender essa política industrial? Olha, no fundo o que está por trás é o seguinte, coordenação ex ante. Coordenação ex ante. Está defendendo a todo momento a superioridade da coordenação estatal ex ante a partir desses elementos para viabilizar a transformação. Então ele fala, o que nesse cenário, como que eu vou entender a política industrial? Aí ele vai debater com os autores clássicos que estão olhando lá o Estado desenvolvimentista. Ele vai falar, primeiro, olha, na minha perspectiva, Chang, eu tenho que entender a política industrial tem elementos históricos já para justificar a sua eficácia e a sua superioridade como elemento viabilizador da estratégia de desenvolvimento. São elementos históricos muito claros nesse sentido. Eu não preciso nem debater isso. O milagre asiático vai nessa direção. Mas agora eu quero trazer, Chang falando, elementos teóricos para justificar a superioridade da alocação ex ante, da coordenação ex ante, via política industrial. Os históricos estão claros. Ele nem entra nesse debate com muita profundidade. Mas eu quero trazer os elementos teóricos para justificar, para amarrar a discussão dele de uma superioridade da intervenção do Estado, no sentido de uma nova teoria institucionalista da intervenção do Estado. Então, olha, teoricamente, a política industrial vai ter elementos superiores para reduzir esse custo de transação por meio de uma dimensão estática e de uma dinâmica. A gente já discute no próximo vídeo, né? Ele vai falar, voltando, o que eu entendo como política industrial? A política industrial, na visão do Chang, não deve ser entendida como um elemento excessivamente amplo. Ele fala, olha, não dá para ter uma política industrial eficiente, com sucesso, se eu não tiver um cenário macroeconômico compatível. Ok. Compatível com um investimento associado à transformação estrutural. Ok. No sentido de ter também uma estabilidade macroeconômica em termos mais amplos. E um processo que viabilize a acumulação e investimento. Política industrial com cenário macroeconômico negativo, entre aspas, nesse sentido que a gente acabou de falar, não se viabiliza. Porém, eu não vou entender, Chang dizendo, política industrial como todas as políticas
que afetam de alguma maneira ou de outra, direta ou indiretamente, a atividade industrial, ao contrário de outros autores. Vai falar, olha, eu não quero carregar esse termo, vou recortar a definição de política industrial e a sua compreensão. Essas políticas são fundamentais, mas não são políticas industriais. Ele vai falar, política industrial é uma política destinada a setores particulares, a fim de alcançar resultados que são percebidos pelo Estado como eficientes para toda a economia. Política destinada a setores particulares, a fim de alcançar resultados que são percebidos pelo Estado como eficientes para toda a economia. Então, a ideia é uma ideia de seletividade muito grande. Seletividade ex ante. Muito bem recortada, Prochang. Muito bem recortada. Vamos lá, passo a passo. Preciso entender, então, coordenação ex ante e seletividade. Olha, a política industrial é particular. Ela é particular. Então, eu não devo entender nessa perspectiva mais ampla no sentido das políticas macroeconômicas como um todo. Particular em determinados setores, determinadas atividades. Então, ela envolve seletividade prévia. Ela envolve uma circunscrição prévia. Ok. O objetivo da política industrial tem que ser a eficiência, como ele está falando. Tem outros elementos fundamentais numa estratégia de desenvolvimento, talvez até mais importantes, reduzir a heterogeneidade nas suas diversas dimensões, inclusive na dimensão social, que talvez seja a principal, mas o Chang fala, olha, isso não é política industrial. Política industrial é olhar para o aumento da eficiência. E, no sentido do que a gente colocou aqui, bem recortada, bem estabelecida, com seletividade. E ela deve ser... seus impactos, por sua vez, apesar de serem recortados, seus impactos, apesar do recorte setorial, recorte de determinadas atividades, seus impactos devem transbordar para toda a economia. Ou seja, eu preciso olhar numa perspectiva ampla os impactos da política industrial. E ela deve ser percebida pelo Estado como eficiente. Ou seja, de novo, ele coloca o papel central do Estado na coordenação e na seletividade. Olha só, parece muito sutil, isso é óbvio, né? A interpretação dele, mas parece muito sutil. Para ela ser percebida pelo Estado, ele já joga para um plano inferior de análise aquela diversidade, aquela suposta miríade de demandas políticas, econômicas que uma sociedade complexa poderia ter. Por isso, os mecanismos anteriores de coordenação. Então, ela tem que ser eficiente, bem recortada, seletiva, com impactos transversais na economia, mas ela tem que ser percebida pelo Estado, não necessariamente pelo conjunto de forças da sociedade, como tal. Isso é política industrial para o Chang. Ele vai falar, olha, por que, então, que a política industrial, como um mecanismo de seleção ex ante, é superior em termos de coordenação? Por que a política industrial, como mecanismo de coordenação ex ante, é superior em termos de coordenação? Ele está tentando criar uma nova teoria institucional da intervenção do Estado para explicar esses movimentos mais amplos asiáticos. Ele fala o seguinte, olha, aí ele vai nos fundamentos teóricos. Preciso olhar lá para a dimensão estática e para a dimensão dinâmica. Vamos olhar aqui um pouco para a dimensão estática, no primeiro momento, que ele vai falar. Eu preciso entender a economia capitalista como uma economia a partir de uma lógica da concorrência oligopolista. Ok. Então, eu vou olhar para um trinômio aqui. Economias de escala, vigência de economias de escala, especificidade de ativos e interdependência. Ele está tentando dialogar com os mecanismos de coordenação ali a partir da lógica da nova economia institucional e está criticando-os.
Fala o seguinte, olha, uma economia a partir de uma lógica da concorrência oligopolista. Só que é uma economia que é caracterizada por economias de escala. Logo, aquela lógica dos retornos marginais decrescentes que levaria a um equilíbrio, que levaria a uma reorganização da economia com pleno funcionamento de preços relativos em direção a um equilíbrio ótimo, independente dos movimentos, não se verifica. Eu tenho mecanismos autorreforçadores que vão ser potencializados pela especificidade dos ativos e pela interdependência. Então, o que ele está falando? Olha, primeiro ponto, olha aqui na dimensão estática. Eu não tenho um pleno funcionamento de uma economia que possa organizar a sua alocação de recursos, coordenar as suas decisões de investimento a partir de uma lógica probabilística. Tem a vigência de incerteza, não tenho comportamentos probabilísticos, funções de probabilidade bem definidas, no sentido de o agente ter pleno conhecimento dos payoffs, plena capacidade de processamento, acesso a todas as informações. Então eu não consigo estabelecer um comportamento a partir dessa lógica da racionalidade plena, olhando a perspectiva do risco probabilístico. O Alexandre vai falar o seguinte: eu tenho uma incerteza, certo? Nesse cenário, como eu tenho especificidades de ativos e retornos de escala, além do problema da não existência de uma função probabilística bem definida, eu tenho a questão de que os cenários não se repetem. Por quê? Porque eu não tenho retornos marginais decrescentes. Então, uma vez que eu entrei numa determinada trajetória, olha o ponto que ele quer mostrar. Uma vez que eu entrei numa determinada trajetória, eu tenho mecanismos de lock-in, de travamento. Os ativos são específicos, os retornos de escala existem. Eles não são decrescentes, que levariam no limite a uma configuração atomística, a lógica da concorrência. Então, tem ativos específicos, complementaridades entre eles e retornos de escala, que traz uma lógica da concorrência oligopolista. Logo, a partir do momento que eu entrei numa trajetória, eu tenho mecanismos de lock-in, de travamento. Lock-in financeiro, lock-in tecnológico, lock-in de conhecimentos tácitos, lock-in de conhecimentos específicos, que me travam numa determinada trajetória que pode não necessariamente ser ótima. Logo, ao travar, eu vou criando uma dependência na trajetória, um path dependency. Ok? Ou seja, ao estar preso a uma determinada trajetória, com todos os problemas, olha como ele está tentando justificar teoricamente a superioridade da coordenação ex ante via política industrial. Ao entrar nessa trajetória, eu posso estar preso a uma trajetória subótima. Logo, a coordenação ex ante pode ser melhor. Invariavelmente ela é melhor. Ele vai falar. Por quê? Porque eu reduzo os custos de transação naqueles elementos. Porque eu compreendo essa lógica de uma concorrência oligopolista. Desde que eu tenha um ponto focal, desde que eu tenha um sistema de valores nacionais, desde que eu tenha um entendimento da complementaridade, desde que eu tenha uma estabilidade macroeconômica, desde que eu tenha um grande objetivo nacional, desde que eu tenha uma política industrial bem definida, bem clara, específica, eficiente. Então aqui eu tenho uma superioridade, inclusive nos termos estáticos. Além disso, ele vai fazer críticas também à leitura evolucionária. Ele vai falar o seguinte, olha, aqui ainda é uma dimensão um pouco estática, daqui a pouco a gente vai para a dimensão dinâmica. Ele vai falar, olha, há limites à possibilidade de randomização. Há limites à possibilidade da
randomização evolucionária. Por quê? Porque eu estou preso a determinada trajetória. Então, a partir daí, eu vou determinando esse processo de randomização. Ok. Então, a coordenação ex post via mercado, nesse cenário todo, invariavelmente vai levar a desperdício, o que eles chamam de social waste. Então, eu preciso reduzir de alguma maneira ou de outra. Está olhando agora para as políticas industriais da dimensão estática, ele coloca uma ênfase muito grande na demanda. Olha, eu preciso reduzir a concorrência excessiva para evitar o social waste. Agora precisamos lembrar que ele está olhando ali, preparando o terreno para entender o caso coreano. Então ele fala o seguinte, olha, como que eu faço isso? Basicamente coordenando o investimento. Basicamente coordenando o investimento. Como? Como eu tenho setores marcados por economias de escala, como eu tenho setores marcados por fortes economias de escala, e eu tenho uma necessidade de ter uma escala mínima de eficiência gigantesca, depois a gente pode até trazer algumas críticas para debater quais tipos de setores ele está falando, tá? Olhando para a fase específica, tecnologias razoavelmente maduras do desenvolvimento industrial, até que ponto essa interpretação deve ser complementada olhando para outras dimensões, né? Mas centralizando aqui a análise, né? Fala, olha, eu preciso coordenar os investimentos. Como eu tenho retornos de escala gigantescos, eu tenho complementaridade entre os investimentos, eu tenho lock-in, eu tenho past dependence, na medida em que eu preciso de uma escala mínima, a escala mínima de eficiência é grande, eu preciso de grandes blocos de investimento. Só que, se eu tiver o setor já estabelecido e eu tiver barreiras à entrada muito grandes, então eu posso sinalizar para os agentes econômicos que caso eles tentem entrar nesse segmento, eu vou ter uma guerra de preços, ele está criticando sempre o funcionamento do sistema de preço, que vai fazer com que os novos entrantes, discussão convencional, os novos entrantes tenham prejuízo. Logo, discussão lá bem e tal, logo eu posso ter uma tendência de subinvestimento. Se eu tenho ameaças críveis de que essa concorrência oligopolista vai reduzir a rentabilidade de novos entrantes, eu tenho uma tendência de subinvestimento. Ao contrário, posso ter uma situação contrária também. Se essa ameaça não é crível, eu posso ter uma entrada excessiva de investimentos em determinadas áreas e setores e levar um sobreinvestimento, que por sua vez depois vai levar a uma guerra de preços e vai reduzir a capacidade de acumulação. Então o que eu tenho que fazer? Coordenar o investimento previamente. Coordenação ex ante via política industrial, para evitar o subinvestimento, lembrando lá da lógica da complementaridade, do Rosenstein-Rodin, para conseguir as escalas mínimas de eficiência, para avançar nessa direção, para construir todos os andares ao mesmo tempo, entendendo esse processo, para fazer com que o investimento, para entender a dimensão do retorno social do investimento, né? Para entender que eu não devo olhar só para a dimensão privada, porque eu vou ter investimento subótimo no sentido das externalidades, das economias externas, que o Rosenstein-Rodin fala, certo? Então eu vou ter um investimento subótimo nesse caso, então o Estado coordena, para evitar também uma guerra de preço. O segundo ponto, olhando lá para a dimensão estática, o Xang vai falar o seguinte, olha, eu preciso entender, o Estado precisa atuar no controle dos cartéis, mas não é aquela lógica convencional de reduzir a concorrência. Estou olhando uma perspectiva oligopolista. Eu falo, olha, mesmo se o investimento for ótimo, conseguir coordenar esse processo, algumas oscilações no mercado podem levar a guerras de preços. Mesmo se eu conseguir resolver o problema da coordenação do investimento, se eu tiver grandes oscilações no mercado, isso pode levar a guerra de preços.
Essa guerra de preços pode reduzir o potencial de acumulação do setor, pode reduzir o potencial de transformação estrutural, pode inviabilizar a continuidade do investimento, mesmo eu tendo um investimento ótimo já coordenado pelo Estado. Então, o que o Chang sugere? Uma coordenação ex ante, estabelecimento de cartéis. Bastante a lógica lá dos grupos, dos Jaiballs coreanos, que depois, ou mais conhecidos como Shaiballs, vai rebater depois na lógica da coordenação para evitar competição excessiva na Coreia. Mas fala, eu preciso estabelecer cartéis, de alguma maneira. O Estado precisa arbitrar esse processo. Por quê? Porque do contrário, os custos sociais vão ser muito maiores. Eu preciso evitar a competição excessiva, preciso evitar o social waste, preciso evitar a competição excessiva. Como? Estabelecendo esses cartéis e regulando a forma de atuação deles segundo os mercados, inclusive dividindo os mercados. Isso é um elemento da política industrial. Terceiro bloco. Como eu estou preso a determinadas, ainda aqui na dimensão estática, a determinadas trajetórias, tem o Locking, Path Dependence, a partir do momento em que eu tenho uma transição produtiva, tecnológica, para em outra direção, para determinadas transformações do paradigma que mostram que aquelas trajetórias não são mais adequadas, olhando no sentido do investimento, eu tenho a dificuldade dos agentes se desvencilharem desse aprisionamento na trajetória. Então, o que o Chang falou a política industrial na dimensão estática também deve coordenar ex ante a saída, uma saída negociada em determinados setores. Ou seja, não é só promover determinados setores, é incentivar a redução da importância de outros também. Se eu estou transitando para um determinado paradigma em que aqueles setores associados à minha trajetória histórica já não são mais os mais adequados na leitura do Chang, a política industrial deve deliberadamente incentivar a redução da capacidade produtiva nesse setor, ou seja, deve matar esse setor aos poucos, coordenar esse investimento, porque do contrário eu tenho lock-in, aprisionamento por todos aqueles elementos que a gente já falou, que vão fazer com que a economia esteja presa a esses setores e essas atividades. Logo, a política industrial também deve organizar a saída, a redução da produção dos agentes nesses setores. Mas tudo isso levando em consideração uma coordenação ex ante, levando em consideração que a arbitragem via Estado vai ter menores efeitos negativos na sociedade. Mas para isso eu preciso ter todos aqueles elementos de coordenação mais amplos. Essas são as justificativas da política industrial na perspectiva estática, olhando sempre os elementos de coordenação. No próximo vídeo a gente discute os elementos, as justificativas na perspectiva dinâmica e apresenta como o Chang se posiciona perante algumas críticas à ideia da coordenação ex ante via política industrial.